Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Nossas crianças crescem e a cobrança na escola fica maior. É preciso se organizar, estudar, passam a ter provas e lição de casa. E o que fazer quando o seu filho não se adapta a essa rotina? Quando ele não gosta de estudar e até o momento da lição em casa se torna um conflito. Estão com a gente para este papo o educador Dante Donatelli e a Carolina Cipião, mãe da Ana Laura, de 11 anos, e do João, de 13. Carolina, como tem sido com seus filhos? Com a Ana Laura é mais tranquila a parte do estudo, ela leva isso de uma maneira mais leve. Mas com o João é um problema, é uma guerra, é uma luta toda semana para estudar, para fazer os trabalhos, tudo isso. E o que você acha que acontece? É uma questão de personalidade, uma falta de rotina? Eu acredito que é um pouco da idade também, né? Mas tudo é muito mais interessante que o estudo. Então, o videogame, o celular, o papo com os amigos, né? Tudo ocupa mais a mente dele. Então, assim, a parte de trabalho, de lição, vai ficando de lado. Dante, eu acho que tem duas situações, né, na escola. Tem a criança, às vezes, que estuda e vai mal, porque tem alguma dificuldade e tal, mas tem aquelas que realmente não gostam de estudar, que vão dar prioridade sempre para outras coisas, é isso? É isso. Eu acho que tem um detalhe interessante, que a escola também pode ser muito chata, né? A escola no Brasil está igualzinha como era no século XIX. Ela está muito próxima daquilo que era 200 anos atrás. Então, assim, acho que é um descompasso também do fazer da escola, do cotidiano da escola, associado, evidentemente, a uma série de questões que estão em volta, que são as metodologias que a própria escola escolhe desde o momento que o aluno chega na porta dela e avança pelos 13, 14, 15 anos que ela fica, que são equivocadas. Por exemplo, você não cria na escola hábitos de estudo, você cria hábitos de prova. E numa escola onde você está habituado a fazer prova e não estudar, são duas coisas muito diferentes. E daí vai acontecer isso. A gente vê até na casa dela, tem dois exemplos diferentes. Então, tem algumas crianças que vão acabar não se interessando e não criam esse hábito do Exato, estudo. porque assim, na verdade, quer dizer, primeiro que os filhos não são idênticos, né? Isso é uma coisa legal, porque ninguém é igual a ninguém. Segundo, que tem personalidades que se adaptam muito bem a um sistema rígido, de prova, formal, etc. e tal. E tem outros que não se adaptam a isso. Precisam encontrar outras estratégias para chegar ao conhecimento. O problema é que só tem um modelo de escola, né? E às vezes você tem vários modelos de escolas operando numa sociedade, mas no fim de contas, todas parecem fazer a mesma coisa, né? Tem um mesmo fim, né? Que é avaliar o aluno a partir de um princípio, que é a prova e nada mais que a prova. Mas o problema, né, Dante, é que o modelo sendo interessante ou não, as crianças precisam estudar e elas precisam ir bem porque precisam passar nas provas, passar de ano. E aí acaba virando esse conflito em casa e muito difícil aí a relação dos pais com o filho. E você sofre isso, né, Carolina? Eu sofro bastante. Assim, hoje eu já não busco o 10, né? Já cheguei no momento assim, o meu filho não é um filho, nota 10, nota 9. Então hoje eu me contento com um 7, um 6,5, da média mesmo para aprovação. Mas você tem que ficar no pé, ficar brigando? Eu tenho que ficar em cima o tempo inteiro. Estudou? Então, assim, hoje a gente teve uma outra conversa para tentar buscar com ele uma participação melhor, um comprometimento dele com as notas. Eu mesma pedir um pouco menos, solicitar um pouco menos dele e deixar ele trazer mais coisa para dentro de casa. Você acha que tem esses dois lados? Quer dizer, tem uma parte dele que tem esse perfil, né, de não dar tanto valor, talvez até ao que ele possa aprender ali na escola. E, por esse lado, a escola deveria repensar também para chegar em estudantes como seu filho e mudar o comportamento dele? Então, a gente conversou muito na escola, porque foi o que falaram muito. Ah, tira o celular. Tirei o celular. Ah, tira o videogame. Tirei o videogame. Tira a TV. Chegou um momento que eu não tinha mais o que tirar dele. Então, eu falei, vamos parar, repensar essa situação, porque não tinha... e eu cheguei na escola, falei com a coordenação, a escola foi muito aberta para isso. Falei, não, vamos colocar isso de novo. E aí a gente devolveu tudo para o João, tendo um compromisso dele em melhorar as notas. E Dante, então, quais as dicas para hoje? Porque a gente sabe que esse modelo pode ser que demore um tempo para mudar.
eu diria para você assim, primeiro, se desde da primeira infância você criar rotinas de estudo em práticas escolares que estimulam isso, e prática de estudo significa o quê? Não é 2 horas fazendo lição, é 40 minutos, desde o primeiro momento da vida. Né? Numa metodologia que respeita o desenvolvimento da criança, você vai chegar à adolescência com hábitos melhores. Um segundo ponto que eu acredito é que família é fundamental. E família não tem nada a ver com ser pai, mãe, homem, mulher. Família é gente que ama você, que ama a criança e orienta a criança. Você precisa de gente com autoridade em casa para dizer, olha, como você tem hora para comer e beber, e tomar banho e dormir, você tem hora para estudar. Isso vai tornar e fazer toda a diferença. Se você não fizer isso, né, e não tiver uma relação boa da família com a criança e responsável, não há escola que resolva. É uma combinação dos dois. Nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. Dante, pegando um pouco do que você estava falando ainda no bloco anterior, quer dizer que uma regra básica é a seguinte, não dá para estudar só na véspera da prova. Essa é a regra burra, né? Essa é a regra burra. Porque se você imaginar que com o passar dos anos você tem 9, 10, 12, 15 disciplinas, é uma estupidez, é uma bobagem, porque assim, você não está fazendo nada, senão tentando criar uma estratégia de decoração para resolver um problema imediato. Sim. Que no médio prazo torna a sua vida cada vez pior e mais estressante. Quer dizer assim, a regra não é essa. Ou você tem hábitos cotidianos, estudar tem que ser como tomar banho. Todo dia, como comer e acordar. E daí é melhor um pouquinho por dia, até para a criança não ficar sobrecarregada, porque senão a vida vira só lição de casa, não é, Carolina? Não, já tem toda a rotina de estudo na escola, né? São 5, 6 horas de estudo. Aí chega em casa e estuda mais 2, 3 horas, é maçante, é cansativo. E prestar atenção na aula também faz diferença, né, assim, Dante? eu diria Porque assim, muitas vezes eles não prestam atenção, vão ter que estudar em casa e não sabem nem, não tem nem noção da disciplina, né? a ideia é assim, não adianta você dar 2 horas de lição de casa, porque ela é ineficaz. Você precisa entender que para cada etapa da vida você dá uma quantidade exata e proporcional. Dá para um pré-adolescente de 12 anos, 13 anos, 2 horas de trabalho, é uma burrice, não vai funcionar porque ele não tem esse poder de concentração e vai se dispersar. Se você der 50 minutos bem feitos, e se a escola for bem organizada, ela consegue fazer isso, cada disciplina usa um dia da semana para cobrar tarefas, é mais eficaz do que 2 horas ruim. E, Dante, é importante que eles criem essa autonomia para os pais não terem que ficar ali mandando, agora, assim, que eles se organizem, né? De novo, a relação família-escola é essencial. Uma escola que não dá autonomia e trata o aluno como um bobo, do qual ele não pode fazer nada, tem até bedel para levar no banheiro, e uma família que ao mesmo tempo superprotege, evidente, cria um vínculo de dependência que faz o indivíduo perguntar, eu posso estudar agora? Eu posso comer? Você está para ir no banheiro, você tem que carregar alguém na escola, e a família também sustenta isso. Quer dizer, ensinar-se autônomo é correr o risco de errar com ele, mas descobrir que ele aprende a ser responsável. Carolina, como é que você faz para promover essa autonomia? Porque, por outro lado, eu imagino que quando o filho não gosta de estudar, a gente tem que ficar mais em cima ali, né? Tem que cobrar, ver se fez a lição. Às vezes eles vêm, e acho que é diferente pedir ajuda também do que pedir para o pai e a mãe fazerem a lição. Como que é essa sua relação quando ele está fazendo a lição em casa? Como é que é a sua participação? Hoje, ao invés de cobrar, eu deixo ele saber das responsabilidades. Então, ele sabe que no dia X ele tem que entregar um trabalho. Eu não vou ficar, fez trabalho? Fez trabalho? Tá feito? Não. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ah, mãe, não fiz o trabalho. A nota é sua, consequência do seu ato. Então, hoje, eu trabalho com ele essa maneira de causa e efeito. Você fez isso e a partir daí você vai ter um resultado. Tá melhor do que cobrar, ficar maçante em cima. Dante, dentro disso que a Mariana falou, é importante os pais ajudarem na hora da lição de casa, quando os filhos tiverem alguma dúvida? É o maior erro que você comete. Ah, é? É o maior erro. Sabe por quê? A melhor coisa do mundo é você saber aonde você erra e o que você não sabe. Mas e se ele pedir ajuda? Falou, não estou conseguindo... Mas assim, o papel do pai não é fazer isso. Isso é papel da escola. Tá. A maioria dos pais hoje é incapaz de resolver uma simples equação matemática ou tirar uma dúvida de regra gramatical. Né? A matemática mudou bastante, então tá difícil. Bom, e a reforma ortográfica, tem pais que sabe ideia com acento. Né? Já sentou ideia. É então, assim,
Assim, o papel do pai não é esse. O papel do pai é apenas oferecer ao indivíduo a responsabilidade de fazer no momento que tem que ser feito. Não tem que resolver. De novo, o erro é tão saudável quanto o acerto. Nós é que não sabemos lidar com o erro. Então, controla a ansiedade dos pais e deixa o filho ir com a lição errada, sem lição de casa. Sem o erro, você não sabe você não descobre o que você não sabe. Você cria um auto-engano, que é a pior coisa que você pode fazer. Né? E no momento da cobrança, você não tem respostas para dar. Sim, porque teu pai não está do lado. Né? Eu acho que cabe aos pais, assim, oferecerem um espaço bom para estudo. Como é que é na sua casa? Não, em casa a gente tem um escritório onde tem todo o acesso à internet, a toda a parte de pesquisa dele, né? Mas eu não faço trabalho, por ele. Porque senão fica aquele trabalho que você olha e fala, não, foi o pai que fez, não foi a criança. Mas ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu vejo os adolescentes hoje que eles fazem lição de casa ouvindo música, assistindo a televisão, eles fazem 20 coisas ao mesmo tempo. Acho que aí é o trabalho do pai, né? Falar, você vai estudar? Então você vai estudar. Olha, eu diria para você que assim, a geração que está aí é multitarefa. Eu não vejo o problema você colocar um fone de ouvido e ouvir um rock pauleira pesado, né, e ficar fazendo lição, se isso te dá garantia de que você resolve as coisas. Né? A questão não é essa. E nem ficar namorando lá no WhatsApp com a mão direita e fazendo com a mão esquerda outra coisa. A questão é assim, você sabe o que você está fazendo? Está bem feito? A questão é quando você é multitarefa como a gente, faz tudo errado. Eu, na minha idade, se eu for multitarefa, faço tudo errado. Meus filhos, eu tenho uma filha de 20 anos que é multitarefa. Mas é impressionante a capacidade deles, né? Mas assim, é uma outra geração. É outra geração. Eu não consigo nem mexer no telefone com os polegares. Aí tem que ver o resultado mesmo, né? Se funciona para cada um, né? E essa questão que eu falei, quer dizer, é importante fazer, mesmo que seja a mesa da cozinha, a única mesa que tiver na casa, mas precisa sentar e fazer. Não dá para fazer deitado na cama. Assim, você não precisa do lugar ideal. Você precisa da situação ideal e das repetições, das rotinas. Pode ser sentado no quintal, com o caderno nas pernas, não importa, que se faça. Você não precisa ter um computador disponível, um ar-condicionado, você não precisa de nada, você precisa do desejo de fazer e da rotina repetitiva. E criar esse desejo de aprender também, para não encarar o estudo. Né? Sim, porque, que chato, vou ter que estudar, é tão importante, você vai aprender. Marina, se você não tira prazer das coisas, você conhece alguma coisa que você faz sem prazer, vira uma porcaria. Algum prazer você tem que ter. E tem disciplinas que as crianças se interessam mais, se interessam menos, aí de acordo com cada um, né? E aí a gente volta no início da conversa, assim, se a escola fosse mais inteligente, teria outro tipo de disciplina, outro movimento para aprender. E não essa coisa repetitiva e chata que é hoje, né? Olha, tem muitas questões aqui que a gente até poderia aprofundar na conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao Dante por ter vindo. Dante, que tem vários livros publicados aí, né, Dante? Sim. Que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho. Exato. Tem 2 livros publicados em língua portuguesa. Quem Me Educa, pela Arcs, e pela mesma Arcs, A Vida em Família. Tá ótimo. E obrigada a você também, Carolina. Obrigada. Qual é a matéria que seu filho gosta mais? Biologia, essa parte está tranquila. Então. E obrigada a você que nos assiste. Este é o Momento Papo de Mãe, o programa que fala da vida em família. Aqui nunca falta assunto. Até a próxima. Até. Tchau.